Passa de 3 mil o número de mortos após forte terremoto na Turquia e na Síria. Milhares estão desaparecidos. Terremoto de magnitude 7,8 na Turquia é o mais forte desde 1939. E você vai ver também. Especialista afirma que tremores podem se intensificar nas regiões atingidas nos próximos dias. As buscas continuam pela embarcação que naufragou na Baía de Guanabara e deixou 6 mortos e 2 desaparecidos. Brasil tem mais de 545 mil médicos e mais da metade está concentrada somente nas capitais. Na Itália, trem de alta velocidade passa a ligar Roma e Milão em menos de 3 horas. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E vamos abrir essa edição trazendo atualizações sobre os 2 fortes terremotos de magnitude 7,8 que atingiram a Turquia perto da fronteira com a Síria na madrugada de hoje. O tremor foi o pior desde 1939 na região. Segundo o governo turco, deixou rastro de destruição nos 2 países e foi sentido também em Israel, Líbano, Iraque e Chipre. Mais de 3 mil pessoas morreram e milhares estão desaparecidas. O relógio marcava 4h17 quando o primeiro terremoto com magnitude 7,8 sacudiu a Turquia. Quem conseguiu escapar da tragédia fugiu para as ruas. O epicentro foi localizado no distrito de Pazarski, no sudoeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. Milhares de construções viraram montanhas de escombros. Já estava claro quando esse prédio desabou. Caminhando sobre o que restou da sua casa, esse morador aos prantos conta que perdeu 12 pessoas da família. Estamos quebrados, estamos completamente destruídos, sem pai, sem mãe. Deus nos ajude, nos mantenha forte. Para piorar o cenário, a apenas 100 quilômetros de distância do primeiro epicentro, no início da tarde, um segundo grande tremor de 7,5 sacudiu o país. Mais prédios colapsaram, uma fumaça tomou conta da região. Esse repórter estava ao vivo quando o novo tremor trouxe mais pânico. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que não dá para prever a quantidade exata de mortos e que o frio e o mau tempo prejudicam as buscas. O governo turco enviou para a região policiais, equipes de emergência de busca e resgate de todo o país. Este é o maior terremoto na Turquia desde 1999. Que causou 17 mil mortes no país. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que as Nações Unidas estão totalmente empenhadas em apoiar a resposta nas áreas afetadas pelo terremoto. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que o número de mortes ainda pode aumentar de maneira significativa. Vários países ofereceram ajuda humanitária, inclusive a União Europeia enviou nesta manhã alguns agrupamentos à Turquia. Os abalos foram sentidos em vários países. A situação na Síria também é crítica. Milhões de refugiados da guerra civil vivem perto do epicentro. E para falar um pouco sobre a tragédia que ocorreu no país, o nosso repórter Leonardo Félix conversou com o geólogo Rodrigo Arthur Salvetti. Acompanhe. A região da Turquia é uma região de encontro de placas tectônicas, né? E por ser uma região de encontro de placas, é esperado grandes tremores, certo? E essa destruição é muito acentuada pela falta de infraestrutura do país em ter construções anti-terremotos, como nós temos, por exemplo, no Japão ou nos Estados Unidos, que são
Pega Los Angeles, por exemplo, você tem prédios gigantes que são construídos em áreas de terremoto e que eles não caem com tanta facilidade porque são construídos para isso. Imagino que esses tremores vão acontecer aí aos longos, nos próximos 5, 10 dias, pelo menos, com intensidade alta. E quando você pega um país que não tem a infraestrutura adequada e tremores secundários de intensidade alta, é esperado que você tenha novos desabamentos, por exemplo, novos impactos em instalações elétricas, impactos em redes de internet, de água, e isso acaba afetando as pessoas que sobreviveram ao tremor e o resgate de novas vítimas. E aqui no Brasil, as buscas por desaparecidos no naufrágio da embarcação com 14 pessoas a bordo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, entram no segundo dia. Subiu para 6 o número de mortos e 2 pessoas seguem desaparecidas. Sem interrupção, os bombeiros trabalharam à noite e de madrugada na busca pelos desaparecidos do naufrágio de uma traineira na Baía de Guanabara. Os primeiros corpos encontrados, de 2 homens e uma mulher, foram levados para o grupamento marítimo de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. 6 tripulantes foram resgatados com vida e já receberam alta. Entre os desaparecidos estavam um adolescente e uma criança. A traineira Caiçara saiu nesse domingo em um passeio entre amigos no entorno da ilha de Paquetá e voltava para o continente quando uma tempestade chegou com fortes ventos. A embarcação acabou virando dentro da água. O corpo de bombeiros foi acionado no fim da tarde para o acidente. Os 6 sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Os bombeiros trabalham com o grupamento de buscas e salvamento e um helicóptero para tentar localizar essas vítimas, além de lanchas motoaquáticas e botes. Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou conhecimento e que um procedimento interno vai ser instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Aloísio Mercadante assumiu nesta manhã a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e da ex-presidente Dilma Rousseff. Aloísio Mercadante assumiu a presidência do BNDES em cerimônia, no Teatro Arino Ramos Ferreira, na sede do banco, no Rio de Janeiro. Mercadante destacou que toma posse em um momento muito desafiador para a democracia. Ele afirmou que vai exigir dos novos diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o respeito às instituições democráticas e à Constituição. Mercadante também lembrou a importância do banco no desenvolvimento do país. O país não seria o que é sem o BNDES. Quando esse banco foi criado, o Brasil era um país de 52 milhões de habitantes, predominantemente agrário, com uma indústria incipiente e com uma estrutura precária. 3 décadas depois, o Brasil se convertia em um país predominantemente urbano e industrial. Antes da crise da dívida externa, da chamada década perdida, a indústria brasileira era maior que a da Coreia e a China juntos. Essa transformação fantástica não teria sido possível sem o BNDES. A história desse banco se confunde com a da industrialização e a modernização da infraestrutura do país. Mercadante ainda afirmou que o banco vai estar aberto para todos os brasileiros. O presidente Lula também destacou a importância do BNDES para alavancar o desenvolvimento do país. Esse país tem que ser reconstruído e a gente não pode demorar, a gente não pode esperar muito. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu mais de 100 mil denúncias contra os manifestantes envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Os dados divulgados pelo Ministério da Justiça revelam que a maior parte das denúncias foi feita contra autoridades públicas. A Polícia Federal já recebeu os dados coletados e deve abrir as investigações contra os citados. Entre os parlamentares mencionados estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro, citado em 105 mensagens, e o vereador Carlos Bolsonaro, cujo nome aparece em 50 e-mails. O contexto das mensagens não foram divulgados. Também foram recebidos cerca de 11 mil denúncias com relatos sobre suposta participação de militares, possíveis organizadores de caravanas e supostos financiadores dos atos que depredaram os 3 poderes no começo do mês de janeiro.
E olha só, o Brasil teve um salto nos últimos anos no número de médicos e hoje pouco mais de 540 mil profissionais estão em atividade no país. O que significa que para cada 1.000 habitantes tem 2,56 médicos, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina. Os números confirmam a desigualdade na distribuição e na fixação de médicos pelo Brasil. A maioria concentrada somente nas capitais, atendendo a 24% da população brasileira. Entre as regiões, o norte é o que tem mais déficit de profissionais da saúde. Os dados mostraram ainda que desses 545 mil, 298 mil médicos possuem alguma especialidade, como cardiologia ou ginecologia, e 297 mil são considerados generalistas, ou seja, sem especialidade. O aumento no número de médicos acompanhou o crescimento de escolas médicas e de vagas na última década. Em 2010, a proporção de médicos por 1.000 habitantes era de 1,76 e haviam 343.700 registros de médicos no país. Alguns estudos já estimam que o Brasil deve alcançar quase 837 mil médicos em 5 anos. E olha só, mesmo com a inflação elevada e altas taxas de juros, parte da população ainda tem o hábito de viajar para o exterior. Com isso, o número de passaportes expedidos aumentou. A repórter Bruna de Jaimo tem mais informações. Segundo a Polícia Federal, só no ano passado, 2.300.000 passaportes foram expedidos. Isso é quase o dobro do que foi registrado em 2021, quando o órgão emitiu 1.200.000 documentos. Nos últimos 2 anos, a corporação precisou suspender o atendimento de novos pedidos entre novembro e dezembro de 2022, por alegar não ter recursos para a confecção dos passaportes. Com o afrouxamento das medidas restritivas devido ao Covid-19, diversas pessoas mostraram interesse em renovar ou emitir a primeira via. Durante o período de maior intensidade da pandemia, não só no Brasil, como em outros países também, a emissão de passaporte foi suspensa e os voos entre países bloqueados para evitar o contágio. No ano, o total de atividades turísticas caiu cerca de 36,7%, se comparado com o mesmo período de 2019, o período pré-pandêmico. Em 2020, a Polícia Federal emitiu 1.030.000 passaportes. Além das viagens a passeio, o número de viagens de turismo de negócio aumentou cerca de 90% entre janeiro e novembro de 2022 em relação ao ano anterior. A Organização Mundial de Turismo estima que o turismo vai movimentar em 2023 em todo o mundo algo entre 80% e 95% dos níveis registrados antes da pandemia. E veja a seguir, Estados Unidos recolhem alimentos por suspeita de contaminação pela bactéria Listeria. E ainda, na Itália, trem de alta velocidade passa a ligar Roma e Milão em menos de 3 horas. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 48 minutos, pelo horário de Brasília. E falando sobre economia, o IPCA deve encerrar esse ano em 5,78%, de acordo com o Banco Central. Na semana anterior, a previsão era que a inflação acumulada no ano fosse de 5,74%. É a 8ª semana consecutiva que a instituição financeira traz uma revisão para cima do IPCA para 2023. Os agentes de mercado financeiro seguem prevendo uma elevação no indicador de inflação para 2023 e para 2024. Para o próximo ano, o mercado projeta o IPCA em 3,93% ante a uma previsão de 3,90% na semana anterior. Essa é a 3ª semana consecutiva que o Boletim Focus traz uma elevação na projeção do IPCA para 2024. Em contrapartida, o PIB para 2023 teve uma revisão para baixo,
De acordo com os agentes consultados pelo Banco Central, o crescimento econômico do país deve ser de 0,79% em 2023. Na semana anterior, essa projeção era de 0,80%. A taxa de câmbio e a Selic se mantiveram estáveis da última semana para esta. Segundo o documento, o câmbio deve permanecer em R$ 5,25 neste ano e a taxa básica de juros deve encerrar o ano em 12,59%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira pelo segundo dia seguido, diante de novas declarações do presidente Lula sobre as taxas de juros e o Banco Central. A moeda norte-americana subiu 0,49% e encerrou o dia cotada a R$ 5,17 na venda. E cerca de 4 em cada 10 consumidores inadimplentes, equivalente a 42%, se consideraram muito endividados durante o segundo semestre de 2022. O levantamento foi divulgado pela empresa de inteligência analítica Boa Vista. De acordo com um estudo, com 43% dos inadimplentes, as dívidas aumentaram na passagem de 2021 para 2022, ao mesmo tempo em que 42% alegaram uma piora na situação financeira na segunda metade de 2022. Entre os consumidores que têm alguma dívida em atraso, 68% compõem as classes D e E 85% são economicamente ativos e a maioria, 35%, está na faixa dos 18 aos 30 anos. As mulheres são a maior fatia entre esse público, correspondendo a 56%. Aproximadamente 80% dos inadimplentes declararam ainda que têm dificuldades para pagar as suas contas e deixá-las em dia, contra 71% no semestre anterior e 70% no mesmo período de 2021. E um dia depois de os Estados Unidos abaterem um suposto balão de espionagem chinês, a Colômbia relatou a presença de outro dirigível sobrevoando seu território. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o aparato é de natureza civil, usado para testes de voo, e disse que entrou acidentalmente no espaço aéreo da América Latina e do Caribe. A Colômbia informou neste domingo ter avistado um suposto balão sobrevoando seu território. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando sobre a América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. Bogotá disse que a aeronave foi identificada na manhã de sexta-feira, sem nunca ter representado uma ameaça à segurança ou à defesa do país, e monitorada até que deixasse o espaço aéreo colombiano. A Força Aérea da Colômbia acrescentou que está realizando as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto. No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano há 5 dias. A aeronave foi alvejada por um caça F-22 em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e caiu no mar. Em comunicado, Pequim classificou o abatimento como reação excessiva e reivindicou o direito de responder mais adiante. A China também reafirmou que o balão era um dirigível civil com fins científicos e sem qualquer ligação com equipamentos de espionagem e que a decisão do governo americano de usar força armada para abatê-lo viola gravemente a Convenção Internacional. Os Estados Unidos recolheram mais de 400 alimentos por suspeita de contaminação pela bactéria Listeria. Recall inclui sanduíches, saladas, iogurtes, wraps e outros produtos prontos para consumo vendidos em 9 estados e em Washington. Os alimentos recolhidos foram distribuídos em Connecticut, Distrito de Colômbia, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Pensilvânia, Carolina do Sul e Virgínia, de acordo com o Food and Drug Administration. Todos os produtos recolhidos têm um rótulo ou identificador Fresh Creative Cuisine na parte inferior e uma data de validade ou venda até 31 de janeiro de 2023 a 6 de fevereiro de 2023. Os alimentos contaminados com essa bactéria podem causar infecção grave, que pode levar a sintomas como febre, dor de cabeça, diarreia e vômito, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção da Doença.
O Reino Unido viveu hoje mais uma rodada de greves. O de enfermeiros e motoristas de ambulância profissionais da saúde pública inglesa se mobilizaram em um novo capítulo dos protestos que abalam o país em um contexto de disparada do custo de vida. E olha só, um trem de alta velocidade que pode atingir 400 km por hora passou a ligar Roma e Milão em menos de 3 horas na Itália. O trajeto, inaugurado desde o dia 23 de janeiro, é feito pela principal companhia de transporte ferroviária italiana, no Frecciarossa. Os trens têm 8 vagões e 4 classes equipadas com ar-condicionado, acesso à internet, entretenimento a bordo e telas em todos os vagões. Já os preços das passagens podem variar entre 29 euros e 245 euros, dependendo da data. E é isso, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.